Colar. Para a gente conseguir entender a recuperação da adição, a gente precisa primeiro desconstruir a mecânica invisível por trás dela, né? Hoje, a gente vai analisar uma estrutura muito poderosa chamada escada abstêmia. Pensa nela como um mapa que detalha não só a subida de volta, mas, principalmente, a descida até o fundo do poço. E é exatamente aqui que tudo começa. A ideia central dessa análise é que o processo não se inicia com uma substância, mas sim com um estado de vulnerabilidade mental. Isso muda tudo, né? Ajuda a gente a enxergar o quadro completo. Ok, vamos mergulhar nisso. Para a gente entender cada degrau dessa escada, a gente precisa de um conceito fundamental, o tal do sistema ideológico. Pensa nisso como se fosse o sistema operacional que está rodando na mente de uma pessoa em cada fase. É esse sistema que dita as regras, as justificativas, a percepção da realidade e que acaba mantendo o indivíduo preso, sabe? Travado naquele degrau específico. A melhor analogia para isso é a de uma mochila. O que está ali dentro, as crenças, os medos, os valores, define como a pessoa age em cada etapa. A jornada, tanto para baixo quanto para cima, envolve uma troca constante do que tem dentro dessa mochila. Vamos começar olhando para a anatomia da queda. A descida pela parte negativa da escada abstêmia é, na verdade, um processo bem gradual de deterioração cognitiva. A descida acontece em 3 estágios principais, que são marcados por delays, ou atrasos. Cada um deles representa um rebaixamento da consciência. E isso começa muito, mas muito antes do que a gente costuma imaginar. E aqui está uma ideia que é, de fato, revolucionária. O delay zero acontece antes de qualquer contato com a substância. O que isso quer dizer? Que a queda não começa com um erro, mas com uma vulnerabilidade. Não é uma falha de caráter, mas a ausência do que a teoria chama de lucidez preventiva. A pessoa simplesmente não tem as defesas mentais para enxergar o risco que está vindo. Agora, olha que interessante a progressão. No Delay 1, a pessoa ainda usa a própria inteligência para criar desculpas para fazer a substância caber na vida dela. Mas no Delay 2, aí a estrutura toda desaba. Não é mais uma questão de encaixar a substância. A vida inteira agora gira em torno dela. É a deformidade completa da percepção. Bom, depois da descida, vem o momento da interrupção. A subida começa, mas os primeiros passos na recuperação são extremamente voláteis e perigosos. Esse marco é chamado de ponto F. É o dia 1, o momento exato em que a relação ativa com a droga termina e a jornada de desintoxicação começa. É aqui que se entra no chamado Delay 3. Nessa fase inicial, o corpo está limpo, mas a mente ainda está operando com software antigo. E isso aparece nos microdelays. São como fantasmas daquela mochila antiga, sabe? Pensamentos que tentam reativar as velhas lógicas de recompensa, mesmo que não haja um deslize físico. Esse exemplo aqui é perfeito para ilustrar. A pessoa até reconhece que não pode, mas a recompensa, o troféu pelo esforço, ainda é a substância. O polo magnético da recompensa ainda está no lugar errado. E esta é a virada de chave. A recuperação de verdade começa quando o sistema de recompensa muda. O prazer, a gratificação, eles passam a ser encontrados em atividades saudáveis que constroem a vida em vez de destruir. Isso mostra que o sistema ideológico está finalmente sendo atualizado. Uma vez superada essa fase inicial, que é bem perigosa, começa a longa jornada de subida pela parte positiva da escada. O foco agora é consolidar uma nova identidade. Esse mapa mostra pra gente que a recuperação não é um evento isolado, é um processo de longo prazo. Depois da fase do abstêmio mínimo, existem 2 marcos cruciais que definem a sobriedade de verdade, o ponto X e o ponto Z. Então, o ponto X é o pulo do gato. É aqui que a chave vira de eu tenho que ficar sóbrio para eu quero ser sóbrio. A pessoa não é mais uma fugitiva do vício, mas a arquiteta de uma nova vida, baseada em outros valores. A sobriedade se torna uma escolha voluntária e para a vida toda. O ponto Z é um conceito que é matematicamente poderoso. Imagina que uma pessoa passou 15 anos na adicção. Ela vai atingir o ponto Z quando completar 15 anos de sobriedade. É o dia em que o tempo de vida sóbria se iguala ao tempo de vida na adicção. A partir daí, o novo sistema ideológico se torna cronologicamente mais robusto que o antigo. A identidade saudável passa a ser a regra, não mais a exceção. Mas consolidar a sobriedade não significa invencibilidade. A recuperação não é um destino final, e sim um processo dinâmico, uma consciência que precisa ser contínua.
E isso nos leva a um último conceito que é fascinante, o delay fantasma. Pensa nele como um arquivo oculto daquela mochila antiga. Em situações normais, ele nem aparece, mas sob um estresse muito, muito extremo, o cérebro pode, por instinto, procurar aquela rota de fuga antiga. O mais importante é entender que isso não é um sinal de fracasso, de forma alguma. É um lembrete para manter o que a teoria chama de humildade epistemológica. A sobriedade exige vigilância e autoconhecimento contínuos, aceitando que a jornada, na verdade, nunca está totalmente acabada. E tudo isso nos leva de volta ao começo. Se a vulnerabilidade real começa lá no delay zero com a falta de uma lucidez preventiva, a grande questão que fica é como nós, como sociedade, podemos ajudar a construir essa proteção. Como equipar as pessoas com as ferramentas mentais para que elas nem precisem dar o primeiro passo nessa descida tão perigosa. Fica aí a reflexão.